Amém, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria de estar lendo com você Gênesis, capítulo 28, versículo de número 10 ao versículo de número 22. O tema é: nunca evite o desafio. O capítulo anterior fala que um pai, antigamente, antes dele morrer, antes dele ser recolhido por Deus, ele abençoava o seu primogênito, para que o seu primogênito desse sequência naquilo que Deus propôs ao seu pai. E no capítulo 27 nós vamos ver que uma mãe se uniu a um filho para enganar um homem de Deus. Isso acontece hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Nós temos visto aí que o amor, principalmente familiar, ele está se entrando em extinção. Cada dia que passa está se acabando. O pai não respeita mais os filhos não respeitam mais os pais, e por motivos pequenos, muitos filhos tiram até a própria vida dos seus pais, porque não querem obedecer, não querem ser submissos. E a Bíblia diz que quando um filho obedece o pai e a mãe, os dias dele são prolongados na terra. Então nós vamos aprender aqui 7 desafios para eu e você alcançar sonhos que temos em nossas vidas. Amém? Quem aqui tem sonho, levanta a mão. Eu tenho sonho. Eu tenho um sonho que nasceu dentro do meu coração. Mas existe também o sonho que Deus coloca dentro de nós. Sonhos que vêm direcionado do Pai para nós que somos filhos. Então, enquanto eu e você estivermos aqui na terra, não é pecado eu e você lutar pelos nossos sonhos. Quando nós lutamos pelos nossos sonhos, honestamente, faz parte do processo do crescimento. Você concorda no que eu estou dizendo? Amém? Isso que é sonhar. E sonhar não é pecado. E nós temos um exemplo. Um jovem chamado José. Deus mostrou para ele o sol, a lua, as estrelas e feixes que iam se curvar diante dele. E Deus realizou. Então vamos lá. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou. Olha aí, irmão. Então o sonho faz parte do homem. O sonho faz parte quando eu e você deitamos a nossa cabeça sobre o travesseiro para descansar. E é um momento que a nossa mente, ela se desprende de tudo aquilo que estamos vivenciando e começa a abrir na mente, no mundo espiritual, sonhos. E diz ali: e eis uma escada, preste atenção, escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, aqui quem está falando é Deus, eu sou
o Senhor, Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaque, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti na terra, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ser bem breve e objetivo naquilo que o Espírito de Deus quer nos dizer. Bom, antes de tudo isso que nós acabamos de ler acontecer com Jacó, Jacó saiu fugido da sua casa, porque o seu irmão Esaú o queria matar. E quando ele havia preparado um prato que era especialidade daquela região, que era um guisado, e ele foi entregar a seu pai, ele falou assim: meu filho, eu não posso te abençoar porque eu já distribuí a bênção. Mas como pode, pai? Eu sou o primogênito. Então Jacó teve que fugir às pressas, porque o seu irmão ardia dentro do seu coração o ódio em o matá-lo, porque ele e a sua mãe enganaram seu pai, porque o seu pai já era de idade, a sua visão não era mais a mesma. Como o pai foi enganado? A mãe preparou, porque Esaú era um homem peludo, ele tinha muito pelo sobre a sua pele. Então o que a mãe fez? Ela bolou um esquema, pegou um animal, tirou o seu couro e colocou sobre Jacó, para que ele se passasse como Esaú. Mas o pai não era bobo. Ele falou assim: a voz é de Jacó, e o cheiro
de Esaú. Você está entendendo? Que às vezes os filhos querem enganar o pai, mas Deus deu ao pai e à mãe a sabedoria e o discernimento. Ele pode até pensar que está enganando o pai e a mãe, como eu tenho 2 filhos. Às vezes a minha filha mais velha fala assim: pai, você deixa eu sair? Deixo. Eu vou em tal lugar. Se ela estiver mentindo para mim, quem vai sofrer as consequências? Eu ou ela? Ela. Porque ela mentiu para mim. E Deus vai cumprir o que a palavra diz. Se um filho não obedece o pai, os dias deles são cortados na terra. Então cabe a mim e a você, que ainda tem os pais vivos, honre o teu pai e a tua mãe até o último minuto da sua vida, para que os nossos dias se prolonguem. Então vamos lá. Em meio a tudo isso que nós acabamos de ler, olha as coisas que acontecem. Introdução: Deus acolhe todas as pessoas que precisam de abrigo. Se nós olharmos hoje para o mundo que nós estamos vivendo sobre ele, as pessoas estão clamando por quê? Por abrigo. As pessoas estão clamando por justiça. As pessoas estão clamando por amor. As pessoas estão clamando por atenção. E nós que estamos aqui somos inteligentes. O mundo que nós vivemos hoje tem essas coisas que eu te falei para nos oferecer. Você concorda? Sim ou não? Eu queria que você participasse comigo nesta noite. Você concorda que o mundo tem alguma coisa a nos oferecer para mudar o nosso futuro? A situação que Jacó entrou ia alterar o seu futuro. E ele precisou fugir para o deserto. E ele fugindo para o deserto, ele precisou de quê? Um abrigo. Talvez você está aqui nesta noite e já está cansado de tudo que você está enfrentando. E você precisa de um abrigo. E o único que pode oferecer esse abrigo é o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, aquele que te ama. Antes mesmo de eu e você estarmos hoje, Ele já nos amava. E Ele nos amando, Ele nos deu acesso através do sacrifício de Jesus. Segundo, pessoas que estão deprimidas. Irmãos, como nós temos visto pessoas deprimidas? O que eu quero falar sobre a palavra deprimida? Às vezes nós enfrentamos tantos desafios na nossa vida que nos faz ficar deprimidos. Porque desafios que nós enfrentamos, às vezes ele nos paralisa, ele tira de nós a força, ele tira de nós o ânimo, ele tira de nós a coragem para continuar caminhando, para buscar e obter o resultado daquilo que nós sonhamos. E às vezes passamos um período deprimido. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez pode chocar o que você pensa. Mas eu tenho firmeza no que eu vou dizer. Tem muito cristão que está vivenciando uma vida deprimida. Talvez você conheça alguém que você olha para ele, cada dia que passa ele fica mais deprimido.
É porque Ele quer? Não. São desafios que surgem na nossa vida e que às vezes não tem como nós evitarmos. E para mim, você viver esse período deprimido, nós temos que vir aonde nós vamos achar o abrigo que é Deus. Às vezes, quando nós estamos enfrentando momentos difíceis, nós recuamos. Nós paramos de buscar a Deus, nós paramos de orar, nós paramos de meditar na palavra. Como nós vamos passar este momento se não queremos ser abrigados? Terceiro, pessoas que estão com os nervos à flor da pele. Irmãos, tem pessoas que você hoje não pode nem esbarrar nele na rua, porque os nervos estão à flor da pele. Dependendo do lugar que você encostar a pessoa, ele quer te agredir, ele quer violentar a pessoa. É esta forma que os seres humanos estão andando hoje. É o mundo que eu e você estamos vivendo. São coisas que não podemos evitar. São desafios que temos que vencer. Foi o que Esaú sentiu na sua carne, o desejo, o ódio de matar o irmão que ajudou a enganar o pai, através de um conselho da mãe. E hoje isso não é diferente, irmão. Quantos casos a gente vê a mãe abrir mão do filho por causa de uma pessoa que não é o pai do seu filho. Às vezes a criança está sendo oprimida, violentada, e a mãe não o respalda com amor devido, com abrigo devido. Ela dá respaldo àquele que está cometendo a maldade. E às vezes as crianças são punidas. Este é o mundo que nós estamos vivendo. E isso às vezes tem acontecido em lares de muito cristão. Porque às vezes tomamos decisões e fazemos escolhas erradas que vão afetar em quem? No futuro, nos nossos filhos. Tem uma passagem também que Deus fala assim: eu visito a iniquidade do pai e da mãe sobre os filhos até a 4ª geração. Se eu semeio maldade, preste atenção, eu vou me referir a mim, para ninguém se sentir ofendido. Se eu, Leandro, planto maldade, quem vai sofrer as consequências vai ser a geração minha presente e a geração futura que vai vir deles, e assim sucessivamente. Por quê? Porque eu fiz uma escolha errada. E Jacó precisou consertar tudo isso na sua vida. Pessoas que estão com os nervos à flor da pele, pessoas que estão desorientadas. Não vou nem lá fora, vou pegar as igrejas hoje. Existem muitas denominações, sim ou não? Mas tem pessoas que estão desorientadas. Mas como assim? Porque o líder que está sobre o altar perdeu a direção, perdeu o temor, perdeu a unção. E quando um líder perde a unção e a direção, nós que somos ouvintes e ovelhas, ficamos desorientados. É por isso que você vê muitas pessoas, cada dia ele está num lugar. Ele fica assim,
Eu estou procurando uma igreja que eu me sinto bem. São 7 dias da semana. 7 dias da semana fica pequeno para ele e tantas igrejas que tem aí. Quando nós perdemos o líder, todos nós ficamos desorientados. Jacó ficou desorientado, porque foi instruído errado, então teve que fugir. E no deserto é onde Deus trata o caráter do homem e da mulher. Quem aqui está vivendo no deserto? É nesse deserto que Deus vai te dar um novo caráter. No deserto que Jacó aqui passou, Deus primeiro mudou o seu caráter. Ele era conhecido como enganador. É o que está acontecendo hoje. Em cima dos altares, homens e mulheres estão subindo, enganando muitos que são ouvintes, orientando errado. Então eles estão desorientados. É a mesma coisa você pegar um carro, soltar ele de ladeira abaixo, sem motorista. Ele vai começar a desgovernar. É o que está acontecendo hoje na igreja do século 21. As igrejas estão desgovernando, porque estão perdendo o principal foco, que é o líder, Jesus Cristo, o único que é o dono da verdade. Como ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu e você conhecemos a verdadeira verdade, nós somos livres. Só que muitos de nós estamos presos, às vezes, ao homem. Pessoas que estão com o coração cheio de culpa. Você já viu quando você dá uma orientação errada? Aquela pessoa vai e comete algo errado. Como fica o seu coração? Vou dar um exemplo aqui pequenininho que muitos cristãos cometem. Às vezes o telefone toca na sua casa. Aí você pega lá o seu filhinho inocente. Fala com ele assim, ó. Vou te ensinar a começar a mentir. Fala que a mamãe não tá. Fala que o papai não tá. Fala que a mamãe saiu. É mentira, irmão? Aí eu pergunto para você. Qual é o caráter meu e seu como pai e mãe que estamos formando no nosso filho? Sendo que a mente deles é pura, eles vão começar a absorver. Ei, peraí, o meu pai está ensinando que eu posso enganar. Você está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Quantas vezes eu e você queremos enganar a Deus? Hein? Nós já pusemos na balança? Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Nós estamos errando, não estamos arrependendo, estamos achando que está tudo bem. Então temos que aprender o correto. E depois ficamos com o quê? Sentimentos de culpa. Pessoas que não aguentam mais manter as aparências. Falei aqui sexta-feira, vou dizer de novo. Deus não está preocupado com a sua matéria externa. E tem muitos que estão preocupados com isso aqui, ó. Isso aqui, irmão, o bicho vai comer. Isso aqui vai ter que voltar de novo do pó, aonde Deus fez o homem. Mas Deus vê, é aqui dentro. É o seu coração, é a sua alma, é o seu espírito que vai retornar para Deus dar a sentença final. Muitos estão preocupados com a aparência. Não, eu tenho que mostrar para a igreja que eu sou um homem de Deus, que eu sou mulher de Deus, mas o coração, como nós falamos, se não nascer de novo,
não vai ver Deus. Se Deus não colocar dentro de mim e de você um coração novo, um espírito novo, não vamos ver Deus. Este é o contexto desta família. Não há mais solução? Talvez eu e você vivemos um problema familiar e nós olhamos para ele e às vezes dizemos assim: isso não tem mais solução. Mas aonde Deus entra, há solução. Como nós lemos sexta-feira num versículo que diz assim: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Esse desafio aqui, familiar, aos olhos deles, não tinha mais jeito. Mas quando Jacó encontrou com Deus, Deus primeiro tratou com ele, face a face. E Jacó carregou para o resto da vida dele uma marca que Deus pôs nele. Então vamos lá. Não existe mais esperança. Não tem mais jeito. Quantas vezes nós já falamos essa frase? Hein? Quantas vezes eu e você já olhamos no espelho e falava assim: isso não tem mais jeito. Eu já perdi a esperança. Para essa situação, eu não oro mais. Irmãos, Deus escuta todas as orações que fazemos. Por mais simples que ela seja, Deus está pronto a ouvir a oração de cada um de nós. A oração do justo tem muito efeito no mundo físico e no mundo espiritual. Como Jesus diz: o que ligar aqui na terra será ligado no céu, o que desligar no céu será desligado na terra. Então a minha, a sua oração tem muito efeito. Primeiro desafio, os desafios que levam a sonhar. Então vamos lá. Não dá para escapar de uma embarcação sem que se enfrente às ondas do mar. Vamos aqui formalizar uma cena. Imagina que você juntou dinheiro aí um tempo da sua vida e você quer participar de um cruzeiro. Aí no dia que você vai partir, o dia está lindo, o dia está maravilhoso, o mar está calminho, e você fala assim: vai ser o melhor cruzeiro da minha vida. Eu sonhei por este momento, mas aqui está dizendo que eu e você não podemos impedir as ondas bravias que vão se levantar mais à frente do mar, trazendo para a nossa vida. Eu não posso evitar aquilo que vai se levantar contra mim amanhã. São os desafios que nós temos que vencer. Estamos na embarcação. Qual é a embarcação? Nós entramos no barco que está nos conduzindo até onde? A vida eterna. Não tem como eu pular fora, evitar os desafios da vida. É só não entrar nela, pois é onde fica o seu desafio, onde fica o seu sonho. Às vezes o seu desafio está dentro de casa. Seu filho ainda não é convertido, sua esposa não é convertida, seu marido não é convertido, sua filha não é convertida, só você é convertido. E o desafio às vezes está dentro da sua casa. E nós temos que vencer esse desafio. Às vezes nós ficamos preocupados em sair lá fora, ganhar alma, sendo que o maior desafio ainda não conseguimos vencer, que está dentro da nossa própria casa, que temos que vencer esse desafio para alcançar a vitória.
Os sonhos. Qual é o maior sonho? O meu maior sonho é eu e minha família morar no céu. Esse é o meu maior sonho. Porque as coisas aqui vai ficar para trás. Tudo que eu tenho vai ficar para trás. O que eu tenho não vai me servir de nada para me levar ao céu. Mas eu tenho que lutar pela minha família e comigo. Desafio e sonho ao mesmo tempo. Enfrentamos dentro da nossa própria casa, como esta família vivenciou. Vamos lá. Aprenda algo. Não fuja dos seus desafios. São seus, é como passar de fase num jogo. Se você não consegue, o que você faz? Vou te dar um exemplo, para você entender melhor. Quando você pega um campeonato de futebol, que é uma competição internacional, os melhores que pontuam vão passando de fase em fase. Se a próxima fase ele não conseguir ultrapassar, ele vai ter que lutar no ano seguinte para voltar de novo a esta oportunidade. Assim é eu e você, irmão. A nossa vida, até chegar no céu, é fases que passamos, é processos que passamos para chegar no final. Qual é o final? A salvação, a vida eterna, morar no novo céu e na nova terra, morar na nova Jerusalém, a qual Deus prometeu para mim e para você. Mas só que eu e você temos que vencer as fases que a vida nos propõe, que vem através de quê? Os desafios. Tente não ter jeito. Tente até você não conseguir, irmão. Lute. Mesmo que o sonho esteja muito longo, mas lute até o final. Mesmo que você não consiga, mas você lutou. É igual lá em casa. Tem 4 anos que nós estamos orando. Toda segunda-feira reúne a família. A minha família já está na 4ª geração, irmão. Mas nem todos querem. Mas eu vou desistir. Eu tenho que lutar até o final. Enquanto Deus está dando oportunidade, eu tenho que lutar até o final. Eu não posso me dar por vencido. Busque ajuda em outra pessoa. Irmãos, existe ainda homens e mulheres de Deus que você pode chegar perto e dizer: me ajuda. Caminhe comigo. Porque a Bíblia manda nós andarmos em 2. Se um cair, o outro vai estender a mão e vai te levantar. Porque se eu tentar caminhar sozinho, dependendo da fase aonde eu cair, eu não vou conseguir levantar, irmão. Então eu preciso de um companheiro, de uma companheira que é homem e mulher de Deus, para me ajudar no estender da mão, numa palavra, numa oração, numa ajuda, irmão. Porque não sabemos o dia de amanhã. Hoje eu posso estar bem, mas amanhã você pode estender a mão para mim, porque eu posso estar enfrentando um desafio. Caminhe junto com outra pessoa, porque você quer passar de fase, porque falaram para você que fazendo isso a outra parte é melhor. Nós ouvimos aqui, irmão, os nossos irmãos do passado, que quando viram o poder de Deus se manifestar foi tremendo, irmão. Eu quero ter essa experiência. Eu quero poder dizer assim: eu tive uma experiência única com Deus. É por isso
que nós estamos lutando. Esta experiência nós adquirimos aqui para encontrar com Cristo na eternidade, aonde lá Ele vai revelar coisas que os olhos não viu, o coração não sentiu, o ouvido não ouviu. São as coisas que o Senhor tem a nos revelar. Não dá para sair de um oásis sem que seja caminhado pelo deserto, onde o sol não tem piedade, e o vento cortante, e a areia paralisante, aonde paralisa. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Quando Deus tirou a nação de Israel do Egito, e foi para a terra prometida, eles enfrentaram o sol ardente, o vento intenso, a areia intensa, o calor intenso. Mas o que Deus fez? À noite, quando era frio, Deus se manifestava na coluna de fogo. O dia, quando era calor, Deus se manifestava com uma nuvem de glória, que trazia sobre eles o refrigério. Eles sentiam sede, Deus fazia da rocha brotar água. Eles sentiam fome, Deus fazia do céu brotar o maná. Eles sentiam vontade de comer carne, Deus fez chover codorniz. São experiências que adquirimos nos desafios da vida. Deus vem até a nós para nos levar à sua casa, à sua presença, ao seu céu e à eternidade. A escada mostra que uns sobem e outros descem. O que eu entendi dessa escada aqui, irmão? Desde quando você converteu até hoje, quantas pessoas você já viu sentado do seu lado? Quantos já subiram a escada? Agora você está subindo. Quantos que você está vendo descendo? Quantos que estão na porta para entrar no paraíso? Só que eles estão recuando. Eles estão preferindo descer de novo. É o que está acontecendo com a igreja hoje. A igreja está chegando no final para passar pelo processo do arrebatamento. Só que muitos estão descendo a escada. E eu e você estamos vendo isso com os nossos olhos. Pessoas que são escolhidas estão sendo enganadas. Deus mostrou a Jacó que desejava levá-lo para o céu e também a sua descendência e também o mundo. A salvação de Deus veio para todos. Para todos. Só que todos não querem ser salvos. São poucos que vão entrar no céu. Porque a Bíblia diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vou abrir um parênteses aqui. Não aceite ser só chamado. Seja chamado escolhido. Porque chamado até faz. Chamado até caminha, mas não entra no céu. Mas aquele que é chamado e escolhido, ele consegue vencer e os portões celestiais se abrem para viver a eternidade com Deus. Não aceite ser só chamado. Seja chamado e seja escolhido por Deus, para que Deus te dê o quê? Vitória. Deus gera sonhos onde Ele quer, até no deserto. Foi o que Deus fez com Jacó. Quando Jacó deitou, Deus visitou ele em sonho. Deus abriu o céu e mostrou para ele a escada. Ele falou assim: eu quero salvar você, a sua descendência e a todos. Eu coloco este sonho dentro de você. Que fala o versículo 13 do capítulo 28. Versículo 13, olha lá.
E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Jacó. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Olha só, irmão, era deserto, mas Deus falou assim, eu vou dar a ti e a sua descendência esta terra que você está deitado. Aos teus olhos não é terra fértil, mas eu, o Senhor, farei vocês produzir nesta terra, aonde muitos não dão nada por ela. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Nós éramos terra que muitos não davam nada por nós. E Deus nos escolheu, colocou dentro de nós sonhos, e hoje eu e você estamos produzindo. A minha família, não tem ninguém nela, até na 4ª geração, não tem ninguém da minha família que possa falar assim, eu nunca ouvi falar de Jesus. A minha família. Vou pegar a minha família como referência. Ninguém pode dizer. Eu torno a dizer. A bênção é para todos. Só que nem todos querem a bênção. A bênção que Deus tem para você é para todos da sua família. Mas nem todos querem. Nem todos quiseram. Eles oraram 450 anos por um libertador. E quando a porta se abriu e eles ficaram livres e começaram a caminhar em rumo à terra, no primeiro desafio, eles começaram a condenar Moisés. Você tira a gente do Egito para morrer no deserto? A bênção era para todos, mas nem todos quiseram. Vou te dar outro exemplo. Quando mandaram os 12 espias, 10 voltaram com ar de derrota. Mas Caleb e Josué falou, a terra realmente tem gigantes, mas o meu Deus prometeu que nos dará por herança. Aquilo que Deus prometeu a mim e a você, o único que pode impedir é eu e você mesmo. Não tem inferno, não tem homem. O único que pode impedir a bênção de Deus vir sobre nós, somos nós mesmos. Como Israel impediu. Murmuraram e foram ficando para trás. Foram ficando para trás. Subindo os degraus da escada. Suba os degraus, meu irmão. Qual degrau você está hoje? Se você colocar sua vida espiritual na balança, em qual degrau da escada que está te conduzindo ao céu você se encontra? Chegando no patamar final, ou nós estamos recuando? Ou nós estamos paralisados nos primeiros degraus? Deus está dizendo, suba, 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 suba. Deus quer que você sobe. Deus quer que você sobe. Deus te criou, Deus me criou, Deus nos criou para subir e não descer. Quem desce é avestruz. Você já viu avestruz? Uma ave que tem um corpo desse tamanho assim, ó. Dá até para montar nela igual o cavalo. Mas sabe o que ela faz? Quando ela vê o perigo, o que ela faz? Pega a cabecinha dela pequenininha, enfia no buraco e deixa o corpão para fora. Não seja como avestruz. Seja como águia. A águia é a única ave que voa solitária, mas ela tem visão ampla do que ela quer. A águia determina o seu objetivo. Ela pode estar na maior altitude que ela atingir, mas ela tem visão ampla daquilo que ela almeja, ainda mais quando ela está com apetite. Se ela vê alguma coisa aqui embaixo que despertou nela
a vontade de comer, ela tem o quê? Objetivo, porque tem visão ampla. Eu e você só vamos vencer se tivermos a visão ampla. E quem dá visão ampla? Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos dá essa visão ampla de olhar para o alto, olhar para cima, porque é de cima que vem o nosso socorro. É de cima que vem a orientação. Jacó iniciou a sua subida e o texto mostra quais foram os 4 degraus iniciais. Quarto, suba degrau do temor. Versículo 15. Eis que estou contigo. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, não importa o que você está enfrentando, Ele é contigo. Ele é contigo. E te guardarei. Deus tem nos guardado. Nós estamos vivendo no mundo mal, e Deus tem guardado a mim, Deus tem guardado a você, Deus tem guardado a sua casa, Deus tem guardado os seus filhos, Deus tem guardado a sua família. Diariamente você ouve assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor deu livramento. Te guardarei. Por amor a ti, Deus guarda a sua casa, Deus guarda a sua família, Deus guarda os seus filhos, por amor a ti, porque há uma promessa. Por onde quer que fores, aonde eu e você formos, Deus vai nos guardar. Ainda que vem desafio, ainda que o inimigo se levanta como corrente de muitas águas, para tentar nos oprimir, o Espírito de Deus já levantou a bandeira da nossa vitória, dizendo: em todas as coisas sois mais que vencedores. Onde fores, e te farei tomar a esta terra, porque não te deixarei. Deus jamais nos deixa, irmão. É nós que deixamos Deus, irmão. Deus está conosco todos os dias. É nós que deixamos a Deus. É o homem que está virando as costas para Deus. Deus não abandonou o homem, não. É o homem que está fazendo assim para Deus, ó. Eu não quero mais o Senhor. Ele falou: não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Eu não sei, irmão, desde quando você se converteu, o que Deus te prometeu, mas eu tenho a certeza, o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que eu não vejo, o meu filho, a minha filha, vai ver se cumprir, e eles vão ouvir: esta é a promessa que fiz a seu pai, que fiz a sua mãe. Eles não viram, mas vocês vão ver o que eu havia prometido. Eu cumpri. Tem coisas que Deus nos promete, que quem vai desfrutar é os nossos filhos. O desejo do rei Davi era construir o templo. Deus falou assim: você tem um desejo, mas não vai ser você. Vai ser a sua semente, vai ser a sua geração. Tudo que eu preciso para construir o templo você adquiriu, mas vai ser Ele. Nem tudo que nós queremos, irmão, nós vamos poder fazer. Muitas coisas que nós queremos, quem vai desfrutar é a nossa geração. E Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas há promessas que demoram, e quando demora, nós temos que ter o quê? Perseverança, temos que ter o quê? A confiança. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Falta 3 desafios para nós encerrarmos. Provérbios 1, 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. As pessoas estão se tornando loucas porque estão perdendo o princípio do conhecimento. Qual é o conhecimento? A verdade. As
pessoas querem trocar tudo aquilo que está escrito aqui por aquilo que muitos estão imaginando aqui. Quantas vezes nós temos ouvido aí que muitos querem atualizar a Bíblia? A Bíblia é o único livro que já é atualizado desde o início, que Deus autorizou cada escritor inspirado pelo Espírito Santo a escrever. Tudo que está acontecendo no presente vai acontecer no futuro. A Bíblia já está nos antecipando. Só que muitos não lerem. Muitos não procuram conhecer o manual que está na nossa mão. Um manual potente para isso aqui, ó. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aonde adquirimos sabedoria? Aonde nós somos instruídos? Na congregação, na igreja. Porque na igreja nós somos um corpo. É onde o corpo se une e adora o único, que é Deus, que é o cabeça. Mas os homens estão fazendo-se de louco e desprezando a sabedoria de Deus. Jacó desejou temer a Deus, servi-lo, honrá-lo e amá-lo. É isso que eu e você temos que ter hoje. Temer. Temer não é ter medo, irmão. Tem gente que tem medo de Deus. Sabe por que tem pessoas que têm medo de Deus? Por causa dos seus líderes. Ele ensina a Bíblia como se Deus fosse um assassino. Se você não converter, ele vai te matar. Não, irmão. Deus é justo. Ele é justo. Nós temos que temer, honrá-lo, servi-lo por amor. Deus não quer que eu sirva Ele com medo. Deus quer que eu sirva Ele voluntariamente. O que é voluntariamente? É eu ter aceitado todo o sacrifício que Cristo Jesus fez por mim. Aí eu vou passar o quê? A honrá-lo, a obedecê-lo e amá-lo. E vai adquirir dentro de mim o quê? O temor. Ele assumiu a sua submissão a Deus. Antes de Jacó tomar qualquer decisão, agora ele buscava orientação a Deus. Antes de você e eu tomar qualquer decisões na nossa vida, que possamos buscar orientação em Deus. Você já se decidiu? Você já se decidiu? Se você quer continuar ou você quer parar? Temos que assumir. Você já foi ao encontro? Você já encontrou com o Senhor? Será que eu e você temos a certeza que encontramos com o Senhor? Assuma. Você já se batizou? Assuma. Você já teve experiência com Deus? Assuma. Você ainda não teve experiência com Deus? Assuma a si mesmo. Quinto, suba o degrau da aliança, que é o versículo 18. Lá em Gênesis 28, versículo 18, aonde ele assumiu uma aliança com Deus. Então, levantou-se Jacó pela madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. A pedra representou Jacó e Deus uma aliança. Como está a nossa aliança com Deus? Ela está pura ou está quebrada? Ou está rachada? Assuma uma aliança. Salmos capítulo 25, versículo 14. Ele não esperou, fez daquele encontro sua aliança. Olha lá, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança.
Se eu temo ao Senhor, se você teme ao Senhor, Deus vai mostrar a aliança que temos com a sua santa Trindade. Jacó colocou sua vida no altar, na presença de Deus. 6º degrau, suba o degrau da decisão. É hoje, é agora, é o momento que eu e você temos que decidir. Qual será o nosso futuro e o futuro da nossa família? Que é o versículo em Gênesis capítulo 28, versículo 19. Aonde ele tomou a decisão. Olha como ele decidiu. E chamou o nome daquele lugar, Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Se eu não estiver enganado, Betel é lugar de luta, né? Significado. Aonde Jacó lutou com Deus para alcançar a sua vitória. Aonde eu e você estamos lutando com Deus para obter a nossa vitória. Aonde está sendo o cantinho que nós estamos lutando para alcançar a bênção na nossa casa, na nossa família. Joel capítulo 3, versículo 14. Precisamos tomar decisões de maneira certa. Multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó, é o limite final do altar, não é? Quantos estão assim, à beira do precipício, e não tomaram a decisão? Muitos estão dentro da igreja desse jeito, ainda não tomaram a decisão de ter Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Olha o que esse versículo diz. Está no plural. Multidões no vale da decisão. Olha para o mundo. O mundo está precisando tomar a decisão certa. Porque muitos estão indo para o vale. Indo para o vale, não tem mais retorno. Porque a Bíblia está dizendo, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Tem gente que às vezes vem na igreja e Deus fala com ele. Aí ele faz assim, amanhã eu tomo a decisão. Quem te garante que você vai levantar amanhã? Deus está dizendo, o dia do Senhor está perto. E às vezes eu e você estamos neste vale. Ainda não decidimos. E o dia pode ser hoje. Existem 2 arrebatamentos que eu tenho na minha concepção. Primeiro arrebatamento, quando Deus retira de mim o fôlego de vida. Se eu fiz por merecer, eu vou morar com Ele. Se eu não fiz por merecer, eu vou guardar o juízo final. E o segundo arrebatamento é o que nós desejamos, que o céu se abra, o Senhor surge nas nuvens, repleto de glória, chamando cada um pelo novo nome que Ele mesmo dará. Mas a decisão está comigo e com você. Precisamos tomar decisões de maneira urgente. Tratar as pessoas bem, servir a Deus, sermos honestos, sonhar e acreditar. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Suba o degrau da fidelidade. Há um caminho que para o homem parece direito. Qual é este caminho? É o caminho que o mundo tem oferecido a toda a humanidade. Você olhando para o caminho do mundo,
Alguns caminhos parecem até direitos, mas o final dele é a morte eterna. Mas o fim dele são os caminhos da morte. O que Satanás faz? Satanás coloca diante de mim, de você, um caminho que a entrada dele é bela. É uma entrada que atrai os meus olhos, cria o desejo no meu coração para a vontade de ir. Mas quando eu começo a entrar no caminho que ele me propôs, no final se abrem vários caminhos. Aqui você vê caminhos no plural. Ele começa a mostrar os caminhos da morte. É o que ele está fazendo hoje em muitas igrejas. Tem muitas igrejas que estão mostrando vários caminhos, e os caminhos da morte. E você tem visto muitos cristãos morrer fisicamente e espiritualmente, porque estão entrando num caminho que o início é belo, mas o final é a morte. Versículo 22 de Gênesis 28, a fidelidade. Ele diz assim: e esta pedra, que tem o coluna aqui, representa o que? Testemunho. Ó, esta coluna aqui vai ser a minha testemunha, Senhor. Perante mim o Senhor será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O dízimo na nossa vida não representa simplesmente os 10% do que você ganha trabalhando o mês todo. Será que eu tenho dado o dízimo do meu tempo para Deus? Hein? Nós temos tempo, vamos dividir aqui. O dia tem 24 horas. E às vezes tem pessoas que trabalham 12 horas por dia. Certo? Então 12 horas ele dedicou a si mesmo. Certo? Sobraram-se mais 12 horas. Dessas 12 horas que sobraram, muitos de nós que trabalhamos durante o dia inteiro, você quer chegar em casa, você quer sentar, você quer bater um papo com a esposa, você quer assistir uma televisão, você quer assistir uma programação. Aí já se passaram mais 4, 5, 6 horas. Já deu a hora de você dormir, porque já chegou o novo dia de você trabalhar. E eu pergunto, das 24 horas, qual foi a parte que demos para Deus, da nossa vida como dízimo? Você está entendendo, irmão? O dízimo não é simplesmente financeiro. Nós temos que dizimar também a nossa vida para Deus. Porque Deus não dá o resto para você. Deus dá o melhor. Só que eu e você damos o resto. Aí às vezes nós começamos a orar já com o olho fechado, aí põe um em cima da cama, o outro no chão, aí você fala assim, meu Deus abençoa, quando você vê, você já não sabe nem o que você está falando. Temos que dar uma parte da nossa vida para Deus, porque a gente às vezes só quer ouvir Deus falar, mas também temos que deixar um tempo Deus nos visitar, temos que ter um momento com Deus. O seu momento, você e Deus, falar, Senhor, eu tirei aqui 1 hora para te adorar. Eu vou ficar aqui 1 hora em silêncio, para os meus ouvidos serem abertos e ouvir a voz suave do teu Espírito falando comigo, para que eu seja fiel, para que eu tenha a minha fidelidade renovada com o Senhor. Provérbios 28, versículo 20, o homem fiel será coberto de bênção. Olha o que a palavra diz. O homem fiel será coberto de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. O que está ensinando hoje na igreja? Tem gente que acha que ter Deus na vida dele é ter. Hoje você vê filas e filas para dar testemunho, né?
Pastor, deixa eu ir lá na frente. Deixa eu ir lá falar, eu comprei um carro de 200 mil. Ah, pastor, eu comprei uma casa de 1 milhão. Ah, pastor, eu estou com 2 milhões na conta. Não significa ter a presença de Deus. É melhor você ser do que ter. Porque a Bíblia está dizendo, um homem fiel será coberto de quê? De quê? É só eu ser fiel, irmão. Você está entendendo o segredo? É só eu ser fiel. Só que hoje os cristãos estão correndo atrás para se enriquecer. Eu pergunto para você, o dinheiro que você tem, a posição que você exerce, a casa que você mora, o carro que você tem, vai te dar facilidade para você entrar no céu? Hein? Então, para que eu e você está correndo atrás de riqueza? Deus dá a mim e a você o necessário. A Bíblia vai dizer que o ímpio acumula riqueza para quem? Para quem? O justo. Se eu sou fiel, eu vou ser coberto de quê? De bênção. É a bênção que tem que correr atrás de mim, irmão. O meu objetivo é simplesmente adorar o Senhor. Adora o Senhor, porque Ele vai te cobrir de bênção, porque você tem sido fiel a Ele. E quando o homem é fiel a Deus, Deus abre as comportas do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Fidelidade é o segredo. Jacó o serviria eternamente. Jacó o adoraria eternamente. Jacó, um lugar de encontro. Betel muda a história de Jacó. Casa de Deus. Conclusão. Hoje está posto uma escada diante de você e de mim. E não é uma escada rolante. Ela começa aqui na terra, em meio às crises, os problemas da vida, mas está com o topo no céu. Amém? Quando eu e você aceitamos o sacrifício, nós topamos em escalar essa escada. Um dia eu brinquei com o irmão, falei assim, irmão, a escada que conduz ao céu, muitas vezes a gente dá 10 passos para frente e volta 20 para trás. Porque às vezes a gente cometemos coisas que entristecem o Espírito Santo e a gente tem que voltar lá atrás. Sabe o que Deus fez com Jacó? Jacó foi bem sucedido, Jacó ficou muito rico. Deus abençoou ele, mas Deus falou assim, ó, sabe o que você vai fazer agora? Você vai voltar lá atrás na sua casa e consertar tudo que se iniciou errado. Por que Jacó tinha medo de voltar? Porque ele tinha medo de Esaú e matar ele. O que ele fez? Ele falou assim, família, fica aqui. Separou os presentes para dar ao seu irmão Esaú. Mas Deus, irmão, Ele muda a história. Ele muda crises. Ele muda problemas. Para te trazer a paz, a alegria, a felicidade. Quando Jacó se encontrou com Esaú, Esaú não quis nem saber dos presentes. Ele abraçou o seu irmão e ali a glória de Deus envolveu os dois. O amor de um por outro era mais importante do que todos os presentes. O seu irmão é mais importante do que qualquer presente. Porque ele é imagem e semelhança do Deus que te criou, do Deus que te ama, do Deus que é contigo. E esse mesmo Deus que foi com os patriarcas é hoje comigo, com você e com a nossa família e com a nossa descendência. Fica de pé para a gente orar. Que Deus nos abençoe. Eu enviei um hino aí para você, irmão. No seu WhatsApp tem um hino. Gostaria que você colocasse para nós, por favor. Deus não nos abandona por nada, irmão. Por nada.
A minha e a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Pode juntar todas as moedas, pode juntar todo o dinheiro, que não paga o amor de Deus por nós. O sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Não existe dinheiro algum que possa pagar o sacrifício que foi feito.